Capítulo 11. A inauguração do grupo espírita. Não via a hora de ir para o grupo espírita e conversar com Eurípides. Ele entende profundamente sobre a interpretação dos sonhos. Tudo acontece exatamente como no meu sonho, exceto que eu não encontro o Sr. Bocó e não tem a comunicação de Lutero. Após o término das atividades, aproximo-me de Eurípides e conto-lhe o sonho. Seu sonho foi um desdobramento e, de fato, eu estive presente. Achei que devia lhe ajudar, fala Eurípides. Mas quem é este Sr. Bocó? É uma poderosa individualidade das trevas e vai tentar afastar os jovens da mediunidade. É um antigo inquisidor que combate a mediunidade, acima de tudo, porque sabe que, quando um jovem se dedica com seriedade a uma atividade mediúnica, aprende a usar suas energias de forma saudável, equilibra-se. E por que isso o incomoda? Pergunto. Quando as energias não são usadas para o bem, elas ficam disponíveis para os espíritos inferiores, que as usam para prazeres doentios, para gerar ansiedade que acaba em vício e em suicídio. Isso é sério, falo. Sim, é mesmo. Caso você tivesse ido, não estaria aqui hoje e, depois, ninguém sabe. Precisamos fazer algo. Ainda existem muitos desavisados. Estamos fazendo da melhor maneira, dando o exemplo. A mediunidade é uma faculdade moralizadora que eleva a todos que a utilizam sob a inspiração do Cristo, o médium de Deus. João e Tiago eram jovens médiuns orientados por Jesus, e João e Inácio de Antioquia orientaram-me em minha mocidade na época do Cristo. A mediunidade é uma fonte de prazer intensa e saudável, quando direcionada a auxiliar encarnados e desencarnados. Proibir o acesso a ela é estimular os prazeres desequilibrantes e inferiores. Quem isso fizer terá de arcar com graves consequências, explica Eurípides. Entendo. Eu só não entendi o nome. Por que Bocó Mefistófeles? É um nome símbolo, diz Eurípides. A pergunta: o que significa a palavra Bocó? Tolo, ignorante, respondo. E Mefistófeles? Perguntou Eurípides. Diabo, demônio, digo. Entendeu? Pergunta ele. Sim, entendi. É o demônio da ignorância. É o demônio que explora a ignorância dos que não conhecem as sagradas leis de Deus. Sua interpretação é boa. E qual a origem da palavra Bocó? Não tenho ideia, respondo. É de origem francesa. Você imagina qual é a palavra que lhe deu origem? Bouc, chuto. Exato. E o que significa? Indaga Eurípides. Bode, falo. E qual o significado do bode no Evangelho? Indaga Eurípides mais uma vez. É o oposto da ovelha, do cordeiro que simboliza o Cristo. Daí a divisão entre os justos e os injustos, ser representada pela separação dos bodes da ovelha, digo empolgado. Exatamente. Para os desatentos, o bode parece com a ovelha. A fuga ao dever mediúnico parece prudência. O caminho para as trevas parece o da felicidade, acrescenta Eurípides. Lembro-me da fala e dos gestos mansos e educados do Bocó, que queria parecer espírito evoluído, fosse um conjunto de gestos e um tipo de voz. Vou ficar atento, afirmo com convicção. Fique, pois ainda por longo tempo ele irá induzir muitos a fecharem as portas da mediunidade aos jovens, até mesmo no movimento espírita, explica Eurípides. Ele diz que tem 490 anos de existência. É verdade? A doutrina espírita é a maior revelação das verdades divinas que o mundo já teve. E quem a codificou? Pergunta Eurípides.
Allan Kardec, mas o Livro dos Espíritos é de 1857. Kardec foi Jan Hus, queimado em 1415 há 490 anos. Desde essa época, Bocó combate as verdades espirituais. Esse espírito deveria ter auxiliado Hus, Kardec, mas fugiu há 490 anos no momento do testemunho. Por isso, ele disse ter 490 de experiência. Claro, ainda não existia doutrina codificada no mundo, mas já era um processo avançado de implantação da verdade espírita na Terra, e aqueles que fogem ao testemunho se tornam traidores. É a lei, concluiu o amigo e professor. Gostaria de conhecer mais a vida de Jan Hus Kardec. Falo, chegará o momento oportuno. Depois falaremos mais sobre isso. Eu disse, no sonho, que tinha 14 anos quando participei da primeira reunião mediúnica. Por que menti? Questiono. Você não mentiu. Com essa idade, você já participava das reuniões mediúnicas no plano espiritual, mas ainda não tinha tido oportunidade nas reuniões mediúnicas da Terra. Graças ao Tio Senhor e aos amigos de Santa Maria, você tem a chance de executar a sua missão. É uma oportunidade valiosíssima. Eu me lembro de uma comunicação do Lutero. Foi minha imaginação? Não. De fato, ele esteve presente, mas vai comunicar-se no momento certo. Tudo se constrói aos poucos e com um trabalho incessante. Primeiro, no mundo espiritual e no nosso íntimo, depois, no mundo material. Essa é a ordem da vida. Tenho uma última pergunta. Bocó disse que é ouvido no movimento espírita. É verdade? Sim, infelizmente. Observo que a ideia de exclusivismo da mediunidade começa a ser aceita. Alguns estabelecem idade até para que se possa ver uma comunicação de um bom espírito. Isso significa proibir os mais novos de conhecer Jesus por meio de seus mais elevados representantes e atrapalhar suas missões. Mas, se é um problema tão grande e tão sério, o que faremos? Indago angustiado. Eurípides olha-me com seriedade e diz: nossa missão apenas começa. Relembraremos ao mundo a prática mediúnica evangelizada, agora e no futuro. Após um momento de silêncio, em que ele olha as estrelas, afirma: você irá colaborar. No futuro, você alertará aos jovens que mediunidade com o Mestre é caminho que deve ser seguido com coragem e disciplina. Eu ampararei espiritualmente os que, de fato, quiserem elevar-se. Despedimo-nos. Volto para casa com um entusiasmo que parecia o de Eurípides. A firmeza dele contagia.